Sensacional! Mais um vídeo no meu canal. Tio Robson na área. Vem comigo que você vai aprender de verdade. Pessoal, hoje eu vou falar de conjuntos numéricos, um assunto onde muitos têm dificuldade, mas comigo é sensacional. E aqui você aprende de verdade. Então vamos lá, chega de enrolação, ok? Curta o canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe para que todos possam aprender. Vamos divulgar a matemática, porque aqui ela é descomplicada e você vai aprender. Conjuntos numéricos, ok? Nós temos o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, ok? Conjunto dos números naturais. Nós temos o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, tá? Bom, o conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Ou seja, são os números que não tem vírgula. Não confunda. Não é porque não tem vírgula. Por exemplo, esse número aqui, ó, 2,0, ele tem vírgula, porém ele é igual a 2. Esse número aqui, ó, 7,0, ele tem vírgula, mas ele é igual a 7. Tudo bem? Conjunto dos números inteiros são os negativos e os positivos. É como se fossem os naturais acrescentados dos negativos naturais. Não existe natural negativo, tá bom? O que existe são números negativos e números positivos. E o mesmo raciocínio da vírgula também aplica-se aqui aos números inteiros, tá? Menos 3,0 é a mesma coisa que menos 3, tá bom? Conjunto dos números inteiros é formado pelas frações P sobre Q, tal que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q é diferente de zero. O Q também pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Porém, uma fração, o denominador nunca pode ser zero. Olha só que interessante. Todo número natural pode ser colocado na forma de fração. Então vamos lá. O número 3, na forma de fração, ele é 3 sobre 1. Logo, ele é um número racional, porque dá para colocar na forma de fração. 3 dividido por 1, 3. O número menos 5, ele é um número racional. Por quê? Porque dá para ser colocado na forma de fração. Menos 5 sobre 1. Menos 5 dividido por 1 dá menos 5. Logo, um número inteiro também é um número racional. Um número natural também é um número racional. Ou seja, todo número natural, todo número inteiro, quer seja negativo ou positivo, dá para colocar na forma de fração. Logo, qualquer número natural é inteiro. Qualquer número inteiro também é racional. Tá bom? Agora, existem números racionais que não são números inteiros e nem números naturais. Quais, Robson? Temos aqui o exemplo. Vamos pegar um número 1 quarto. Vamos transformar esse número em número decimal. 1 quarto, você vai pegar 1 e dividir por 4, ok? 1 dividido por 4 não dá. Se você tem 1, você não consegue dividir para 4. Põe o 0, 0, vírgula. 2. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2. Dá para dividir? Não, põe o 0. 5 vezes 4, 20. Sobra 0. Então, ao transformar a fração 1 quarto em número decimal, nós vamos ter 0,25. Ok? Olha só que interessante. Esse número 0,25, que é igual à fração 1 quarto, ele não está nesse conjunto dos números naturais e não está nesse conjunto dos números inteiros, mas é uma fração. Bom, se não está no conjunto dos números naturais e não está no conjunto dos números inteiros e é uma fração, significa que ele é só racional e não é inteiro e não é natural. Vamos a mais um exemplo. 2 terços, ok? 2 terços, vamos transformar essa fração em número decimal. 2 dividido por 3, fazemos a divisão aqui.
2 dividido por 3 não dá 0, 0, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobram 2. Dá para dividir 2 por 3? Não. 0. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. E assim sucessivamente. Olha só que interessante. Nós temos um número que terá infinitos algarismos após a vírgula. Esse número é chamado dízima periódica. Uma dízima periódica. Essa fração que gerou esse número é chamada de fração geratriz. Por que, Robson? Porque gerou a dízima periódica. Por isso a chamamos de fração geratriz. Nossa, que legal! Quer dizer que existem números que são frações, mas não são números naturais e não são números inteiros? Perfeito, você já está aprendendo. O menino é matemático. Exatamente. Bom, como existem números que são frações e não são números naturais nem inteiros, significa que nem todo número racional é um número inteiro, ok? Então nós temos os números que são racionais e não são inteiros. Mas será que existem números que não podem ser colocados na forma de fração? A resposta é sim. Por exemplo, como eu já mostrei no vídeo de números irracionais, vai lá nos vídeos do tio Robson, na área, e assista o vídeo de números irracionais. Os números que não podem, algum dos números que não podem ser colocados na forma de fração. A raiz quadrada de 2, por exemplo, tá? Olha só, a raiz quadrada de 2, ela não pode ser colocada na forma de fração. Logo surge um novo conjunto, que nós vamos chamar de irracional. Então, que é representado às vezes com a letra I e, dependendo do livro, com a letra Q com um apóstrofo, tá? Então, esse conjunto é chamado conjunto dos números irracionais. Então, a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142 1356 e assim sucessivamente. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, infinitos algarismos após a vírgula. Não tem período. Aqui eu tenho período na fração, na dízima. Que o período é o número 6. O período é igual ao número 6, é ele que se repete. Outro exemplo de dízima periódica, 0,3535, ou seja, isso é um período. Aqui nós não temos período, não tem uma periodicidade. Raiz de 2, raiz de 3, ou seja, todas as raízes que você não consegue calcular, um número representa um número irracional. Outro número irracional famoso é o número π, que é aproximadamente 3,14 e vai para o infinito sem periodicidade. Quer dizer que os números que não têm período são números irracionais? Exatamente. Quer dizer que os números que não dá para colocar na forma de fração são números irracionais? Exatamente. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos separar esses números aqui, classificando eles, e vamos colocar aqui, ó, no quadradinho que eu coloquei aqui ao lado para vocês verem. Então vamos separar aqui, ó, em conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Aqui estão os números irracionais que eu vou representar pela letra I, tá bom? Vou colocar aqui, vou representar pela letra I, ó, letra I, irracionais. Quem é que está aqui nesse conjunto? Raiz de 2, raiz de 3 e outros números irracionais. Esse daqui que sobrou, esse pedaço todinho, eu vou chamar de conjunto dos números irracionais. Desculpa, perdão, dos números racionais. Agora, aqui dentro dos números irracionais, eu vou separar e vou colocar dentro dos números racionais, eu vou colocar os números inteiros. Aqui, os números inteiros. E dentro dos números inteiros eu vou colocar os números naturais, como nós vimos lá, ok? Os números, vamos colocar lá dentro, os números naturais, ok? Então vamos colocar cada um deles no seu quadrado, tá bom? Os números racionais aqui, nós vamos colocar a raiz quadrada de 2,
a raiz quadrada de 3, o número π. Você pode produzir um número irracional, basta não ter período. Um exemplo, ó, 1,0555. 00555. Aí vem 00555. Ah, o 0 e o 5 está se repetindo. Tá, mas não é um período. Você não sabe se está repetindo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O que você sabe é que à medida que aumenta o 0, aumenta o 5. Então não tem um período. É um número irracional. Agora vamos lá. Aqui o número natural dos que nós fizemos, nós temos o 3. Vou colocar aqui, ó, o número 3. Nós temos o número 7 dos que nós fizemos. Nós temos aí só, né, dos que eu dei exemplo. Agora os números inteiros: o menos 3, o menos 7, o menos 5. E acabou aqui. Opa, mas espera aí, Robson, e esse número aqui? Ele vem aqui, ó, 1/4, que é 0,25. Eu posso colocar a fração, posso colocar só ele. Ué, mas e o 2/3? Opa, também vem aqui, ó, 2/3, que é igual a 0,6666, continua infinitamente. Tem mais alguém? Tem o 0,35 ali, ó, 35, 35, 35, dá para fazer assim, ó, significando que o que está se repetindo é o 35, 35, 35. É uma dízima. Com isso nós classificamos claramente os números em racionais ou irracionais. Agora olha só que interessante. Todo número que é natural, também é um número inteiro, porque está aqui dentro. Tá vendo? Todo número que é inteiro é racional, porque os inteiros estão aqui dentro. Existem números inteiros, olha só, que não é natural, por exemplo, os negativos. Existem números que são racionais, mas não são inteiros, logo também não são naturais. Existem números racionais que não são inteiros e não são naturais, ok? E o número racional o número irracional é irracional só, tá bom? Com isso eu divido todos os números que vocês conhecem em racional ou irracional. O mais legal de tudo é isso aqui, ó. Todos esses números que vocês estão vendo, sem distinção, sem preconceito nenhum, são números reais. Nós chamamos de conjunto dos números reais. Se alguém te perguntar, esse número aqui, ó, o π, ele é o que? Você, opa, real, isso eu tenho certeza, é um número real. Depois disso, basta você classificá-lo em irracional ou racional. Se alguém te perguntar o menos 7, é um número real. Depois você classifica ele em inteiro e racional, mas não é natural e nem irracional. Se alguém te pergunta esse número grandão que continua infinitamente, 1,0555, opa, esse número é real e também irracional. Quer dizer que o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais, bem como o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Resumindo, operações entre conjuntos, vai lá e assiste o vídeo no canal do tio Robson na área. O conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais, forma o conjunto dos números reais. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Curta meu canal, Deus abençoe, compartilhe e me ajuda a ajudar quem precisa aprender, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.